Qual o melhor remédio contra artérias entupidas? Será que o AS limpa a circulação? Será que o cilostazol, que é vendido com o nome de Cebralate ou Vasogard, é superior ao AS? Ou a pentoxifilina, que é vendido com o nome de Trental, é superior a todos esses outros? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, você tem que se inscrever no canal e também se torne um membro do nosso canal. O link vai estar na descrição desse vídeo. Dessa forma você participa de lives comigo, você garante acesso à nossa comunidade, a conteúdos exclusivos para membros aqui do canal. Então se torne um membro. Como vocês já sabem, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários, então já vai lá, deixa a sua pergunta. E o nosso time selecionou a seguinte dúvida para ser tema desse vídeo: estou tratando um pé diabético com pentoxifilina, somalgin cardio, vasogard e prednisona. E aí, esse vídeo de hoje vai ser para esclarecer, será que essa combinação é boa? Será que um desses remédios é melhor? Mas antes de você entender isso, você precisa compreender que a nossa circulação não é tudo uma coisa só. Tudo começa no seu coração. É uma bomba que manda o sangue para todo o seu corpo. Quando alguma coisa interfere na passagem do sangue, a gente chama de má circulação. Mas o seu corpo, a circulação não é uma coisa só. Para ficar fácil para você entender isso, é só imaginar o trânsito. Quando você sai da sua casa para o trabalho, você vai por uma rua. Quando você volta, você não engata a marcha ré e volta pelo mesmo caminho. Você troca de rua e volta para sua casa através de outra rua, não é verdade? A circulação da mesma forma, o sangue vai do coração para as pernas através das artérias e volta das pernas para o coração pelas veias, fazendo assim a circulação. Então o sangue vai para as pernas com oxigênio e nutriente, volta com gás carbônico e impurezas, e assim o sangue vai levando coisas boas e trazendo coisas ruins pelo nosso corpo, para passar por órgãos como os pulmões e ser oxigenado, para passar por órgãos como os rins e ser filtrado, pelo intestino para pegar esses nutrientes, enfim, assim funciona a nossa circulação. Existem doenças como as varizes e a trombose venosa que agem principalmente nas veias. Existem doenças como o AVC e o infarto, que são entupimento de artérias do nosso corpo. E aí o AS, o cilostazol e a pentoxifilina, os três agem nas artérias. Nenhum deles previne trombose nas veias da perna. Para trombose são outras medicações. Para as veias são outros remédios. O Daflon, o Venaflon, o Diosmin, Flavonid, Rivaroxabana, Xarelto, tudo isso são remédios de veias. AS, cilostazol e pentoxifilina são remédios de artérias. Qual a função deles? O AS e o clopidogrel, eles impedem a agregação das plaquetas. No nosso sangue nós temos algumas células que são, por exemplo, as células vermelhas que carregam o oxigênio. Os glóbulos brancos são os soldados que nos defendem contra vírus e bactérias, e as plaquetas são como se fossem adesivos. Elas ajudam a grudar as células do sangue para fazer um tampão e impedir que você sangre até perder a vida, faz aquela casquinha de machucado. Quando as plaquetas ou a má circulação é tão grave, essas plaquetas elas vão grudando e formando coágulos, que seria semelhante à casquinha do machucado em regiões do corpo que eu não quero, por exemplo, uma artéria saudável. Então o AS e o clopidogrel servem para evitar a agregação das plaquetas. E qual é o principal efeito no nosso corpo? É prevenir doenças como o AVC e o infarto. O AS e o clopidogrel, ele diminui o risco cardiovascular, por exemplo, de pessoas que têm aterosclerose. A aterosclerose é a formação de placas de colesterol que entope as nossas artérias, e o AS e o clopidogrel vêm para evitar, por exemplo, a reincidência, um novo evento cardiovascular, um novo AVC, um novo infarto, ou uma nova isquemia, que é a falta de circulação nas pernas, por exemplo, para quem tem doença arterial periférica. Essa é a função do AS e do clopidogrel. Com relação à pentoxifilina e o cilostazol, eles agem no corpo através de outro mecanismo. Eles são agentes vasodilatadores, ou seja, aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, melhorando assim o aporte de oxigênio e nutrientes quando as artérias estão entupidas, e de certa forma eles agem como hemorreológicos. Os nossos hemácias, elas são discoides. Hemorreologia significa dar propriedade para essas hemácias se
deformarem e passarem por áreas estreitas. Então, o AS e o clopidogrel, eles não são usados essencialmente no sentido de melhorar a dilatação, como é a pentoxifilina e o cilostazol. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos eles são para artérias, o AS, o clopidogrel, a pentoxifilina e o cilostazol, mas com efeitos diferentes. AS e clopidogrel andam juntos para diminuir o risco cardiovascular para quem já teve um AVC, para quem já teve um infarto. A pentoxifilina e o cilostazol, por conta dos efeitos vasodilatadores e hemorreológicos, eles favorecem com que o sangue chegue em áreas que estão sofrendo por má circulação, que estão em isquemia. O exemplo mais clássico é aquela pessoa que tem artérias entupidas na perna. Aquela pessoa que anda, as pernas dói e para. Anda, as pernas dói e para. Você conhece alguém que tem esse problema? Então, para pessoas que têm a claudicação intermitente, a pentoxifilina e o cilostazol podem aumentar a distância da marcha. A pessoa pode caminhar uma distância maior, andar mais distante sem que a perna falte circulação, falte oxigênio e nutrientes e faça aquela pessoa parar de andar. Então, para isso que serve o cilostazol e a pentoxifilina, principalmente para combater a má circulação nas artérias das extremidades, por exemplo, das pernas, para melhorar a distância da marcha de pessoas claudicantes. Outra função importante é para feridas por má circulação. Então, se você tem má circulação por problemas de veias, não é o caso desses remédios. Se você tem má circulação por artérias entupidas e isso causou feridas, o AS, o clopidogrel, o cilostazol e a pentoxifilina podem ajudar a cicatrizar feridas causadas por má circulação nas artérias. Você consegue ver se o problema é venoso, se o problema é arterial através do ultrassom com Doppler. Feridas arteriais são diferentes de feridas venosas, por exemplo. As feridas venosas costumam ser vermelhas, costumam ter bordas elevadas, que são as úlceras varicosas. As feridas por má circulação nas artérias costumam ser pálidas, com tecido morto. O dedo fica preto, a pele fica gelada, pálida, e aí, nesse sentido, os remédios de artérias eles são úteis também. Então não existe um remédio superior ao outro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o efeito desses remédios para entender o que aquela pessoa tem e casar as duas coisas. A pessoa teve um AVC, teve um infarto e eu não quero que ela tenha um segundo evento, aí eu vou usar o AS ou o clopidogrel. A pessoa tem claudicação intermitente ou feridas por entupimento das artérias, a pentoxifilina e o cilostazol são estratégias muito interessantes. A pessoa tem varizes ou trombose nas veias, outra classe de medicação vai ser usada, como a diosmina, esperidina, o xarelto, a rivaroxabana. Então tudo parte do princípio de qual doença está afetando aquela circulação. Não tem um remédio de circulação milagroso, um remédio de circulação que não tem efeito colateral, que só faz bem, que a gente toma e nunca vai ter problema. Todo remédio, toda medicação é um equilíbrio entre trazer benefícios para aqueles que precisam e trazer efeitos colaterais que nós não desejamos, não é verdade? Então, para quem está doente, os remédios são uma boa estratégia. Para quem quer prevenção, aí a gente tem estratégias naturais, como anticoagulantes naturais, um chá, uma cúrcuma, alho, açafrão, canela nunca vai substituir, por exemplo, xarelto, AS, clopidogrel, pentoxifilina. São duas coisas que vocês confundem bastante. Remédio é bom para quem está doente, para quem tem uma doença em atividade. Ninguém vai tratar AVC, infarto, trombose com chá de alho. Não, o chá de alho é um anticoagulante natural para te manter num estilo de vida saudável e prevenir doenças. Para quem está com a doença em atividade, existem remédios que salvam vidas quando usados de forma correta. E também não adianta tomar, por exemplo, o Daflon, o Venaflon, que são remédios de veias, se você tem artérias entupidas. Daflon não serve para AVC nem para infarto. Daflon, diosmina, esperidina, castanha da Índia, piquenogenol serve para varizes. Da mesma forma que o xarelto, a rivaroxabana, o Eliquis, que é a apixabana, serve para trombos nas veias. Não serve para AVC nem para infarto. Então tudo parte de qual diagnóstico, de qual doença nós estamos enfrentando na circulação. Qual é o problema? São placas de gordura nas artérias? São coágulos nas veias? São veias dilatadas, como por exemplo varizes? É um aneurisma arterial? Qual é o problema? Daí sim nós possamos traçar estratégias de qual o melhor tratamento.
seja ele industrial no sentido da doença ativa, seja ele um remédio natural no sentido de prevenção. Então a AS não é superior ao clopidogrel, que não é superior à pentoxifilina, que não é superior ao cilostazol, ou ao Daflon, ou à diosmina, ao Perivasc, o flavonídeo, o Xarel, a rivaroxabana. Cada um tem sua função, seus riscos e benefícios, da mesma forma que existem vários tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que está com trombose e o rim já não está funcionando bem. Tem aquela pessoa que está com trombose ou com artérias entupidas que o fígado tem algum problema. Tem aquela pessoa, por exemplo, que já teve uma condição de saúde específica, como um AVC, um infarto jovem com 40 anos, e aquela que vai ter esses problemas com 90 anos. Por isso existem vários remédios, para que a gente possa adaptar ao melhor perfil. O Dobevem não é superior ao Daflon, que não é superior à aspirina, ao Somalgin Cardio. Cada medicação tem seus potenciais riscos e benefícios e a gente vai usar de forma racional de acordo com o paciente. É um jovem com varizes ou é um idoso com artérias entupidas? É uma mulher de 40 anos que teve uma trombose ou é uma senhora de 80 anos com uma úlcera varicosa? Daí sim nós podemos pensar qual a melhor medicação para determinado tipo de problema. E se esse vídeo de hoje você achou interessante, foi melhor até do que uma consulta médica que você já teve por aí, eu te convido a contribuir para o nosso canal. Nós apoiamos algumas pessoas que precisam de curativos para úlceras varicosas, são feridas por má circulação de difícil cicatrização. A gente ajuda pessoas que aguardam em filas para cirurgias por veias entupidas. Tem duas formas de você apoiar os nossos projetos sociais. A primeira é se tornando membros. Se você se torna membro aqui do canal, você garante acesso a lives exclusivas comigo, você garante acesso a conteúdos exclusivos na nossa área de membro aqui na nossa comunidade do YouTube. O link vai estar aqui embaixo nesse vídeo. E se você quer fazer uma ajuda pontual, tem também na descrição do vídeo a nossa chave Pix. Qualquer valor que você puder ajudar, eu te garanto que você vai estar nos ajudando a salvar vidas contra a má circulação e a trombose, a combater as doenças cardiovasculares. Mas antes de sair, eu quero que você deixe o seu comentário. Qual remédio você toma? Você já tomou algum desses remédios e se sentiu bem? Ou você já tomou alguma dessas medicações e não teve efeito nenhum? Conta para mim nos comentários, deixa lá o seu nome, de qual cidade você está falando. Eu quero saber melhor o que passa aí do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo cada vez mais relevante para você. Então, antes de ir embora, deixa o seu comentário e eu preciso te lembrar sempre aqui no canal que o melhor remédio para qualquer doença é sempre a prevenção. A saúde é o nosso bem mais precioso, sem ela a gente não trabalha para conseguir o nosso sustento, a gente não consegue curtir a vida, viajar, aproveitar o melhor que tem nesse mundo com as pessoas que a gente ama. Então se cuide, proteja o seu coração, cuide da sua saúde cardiovascular e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa. Estou te esperando no nosso próximo vídeo. Até lá!